E dentro desse livro ele fala que com o crescimento do IA, com o crescimento de robô, que provavelmente muitos empregos vão ficar inúteis e tipo, seres humanos vão Deixam de existir, são deixam de substituídos por existir. outros papéis. E com isso vai aumentar o conceito de renda básica universal para os seres humanos, para ter a tecnologia vai avançar ao ponto de comida, medicina ser muito acessível com essa renda básica. E para o ser humano ter um propósito, ele vai mais para caminhos artísticos. Ele tem uma tese que a gente vai mais para esses caminhos criativos, para ter mais propósito de vida e tudo mais. E eu fico pensando muito nesse lado, assim, tipo, eu acho que isso é um futuro um pouco distante da minha geração, talvez não, mas independente de qualquer coisa, o que eu falei e o que ele fala, tipo, eu acho muito pertinente. Na medida que as tecnologias ficam evoluindo, cara, para a gente desenvolver soluções e se diferenciar e desenvolver soluções que vão além da capacidade do IA, precisamos aquecer essa veia artística. Você concorda com isso? Totalmente. E está acontecendo movimentos nesse sentido de mudança. Por exemplo, você vê que o que a gente tinha, o humano, ele perde ao longo do tempo, muitas das vezes, o seu poder criativo, se não for continuamente alimentado de alguma forma. Por quê? Porque eu faço essa tradução. Pelas questões da segurança, pelas questões da capacidade de sustentar ao longo da vida, muitas das vezes os próprios pais estimulam em proteção aos seus filhos que eles questionem menos. Estou falando que é a maioria, mas isso acontece muito. Que eles procurem caminhos mais sustentáveis de vida para poder ganhar sua grana e conseguir sustentar ao longo da vida. Os questionamentos reduzem, o poder criativo reduz, porque a curiosidade se mata ao longo do tempo. Você perde o seu poder de questionamento, você não tem dúvidas. Ou se você responde uma pergunta que uma criança te faz, para além do que ela te pergunta, você estimula as próximas perguntas. Então, no final das contas, você está estimulando a criatividade dela e a capacidade dela se desenvolver enquanto ser humano, capaz de desenvolver o seu próprio saber, ou capaz de, na interação com o mundo e com as pessoas e com as coisas ao seu redor e outros seres, né, desenvolver o seu aprendizado e o seu poder de construção. Então, enfim, de alguma forma, isso está se colocando em xeque ao longo desses últimos anos. Harari é uma das pessoas que falam isso, mas são diversas outras. Do mesmo jeito que eu vi do Harari aqui no Brasil, tem as veias, né, de ensino e educação, sempre trabalharam isso, Paulo Freire, Darcy Ribeiro. Essa galera toda sempre trabalhou num outro viés de entrega de ensino. E ela buscava esse tipo de construção, e isso muito foi aplicado em algumas escolas que caminharam por essa jornada. E hoje você vê coisas, por exemplo, sendo resgatadas e trazidas também para a escola, que conversam com filosofia, que conversam com desenho, que conversam com pintura, que conversam com atividades outdoor, né, com atividades fora dos ambientes fechados, que faz com que as pessoas ampliem o seu poder de observação, de horizonte, do que está fora dela, né? E comecem a pensar em caminhos outros. Talvez outras estratégias de construção de futuros. Não sei se a gente está falando de futuros possíveis, a gente está ouvindo estratégias ancestrais como Krenak. Quando você falou de Harari, eu falei, cara, eu lembro de Mo Gaudat. Mo Gaudat, ele foi ex-CBO da Google X. É um egípcio que construiu a carreira no mundo da tecnologia e super robusta ao longo da jornada. Aí ele teve, se muito não me engano, foi um casal de filhos. E o filho mais velho dele, que se tornou, ao que eu conheci da história a partir dele, né, contada, uma espécie de Siddhartha, vamos dizer assim, na apropriação da vida dele. Ele virou um nômade, começou a passear pelo mundo, começou a viajar pelo mundo, se internalizar nos contextos onde ele vivia. E ao longo dessa jornada de curto espaço de tempo da vida dele, ele se tornou o principal guru do pai. A referência que o pai perdeu ao longo da vida do que seria alegria ou felicidade para ele, por conta do trabalho dele, que era apaixonado, enfim, e viveu a vida inteira em cima disso, mas, enfim, ao longo do tempo foi perdendo isso. O resgate estava no filho. Então, o filho virou a referência para ele no que se tratava de resgatar e reformar e reconstruir a alegria que ele tinha perdido, ou referência dessa natureza. E ele escreveu um livro que se chama Solve for Happy, porque ele é engenheiro. Então ele escreveu um livro Solve for Happy. Ele construiu toda uma narrativa, que é outra Bíblia, bacana pra caramba, em que ele constrói uma narrativa baseada em argumentos de engenheiro, baseada em argumentos de raciocínio lógico, de lógica racional profunda, para explicar a felicidade sob a ótica dele.
E ele construiu um movimento que, ao ponto de contato que eu tive com ele, já era conhecido como One Billion Happy. Se vocês procurarem isso na internet, vocês encontram lá. One Billion Happy é um movimento que busca levar, né, ao aprendizado dele, expressado nesse livro So Far Happy, com a interação com o filho dele, que por sinal tem um ponto, um marco de inflexão grave na história. O filho dele morreu aos 22 anos, se muito eu não me engano, vítima de uma apendicite, uma crise de apêndice, em Singapura. Ou seja, ele foi atendido rápido nos melhores hospitais, pelas melhores capacidades de entrega da medicina em termos de econômico-financeiro, vamos chamar assim, em Singapura, e mesmo assim morreu de apendicite, algo já superado em muito no mundo, com forma para resolver. Ou seja, no cemitério, no velório, no enterro do filho dele, veio gente do mundo inteiro. E ele ficou surpreendido com o quanto o filho dele, na passagem da vida dele, nessa jornada meio que Siddhartha, de nômade, construiu de relações humanas ampliadas pelo mundo ao longo da curta vida dele. Foi mais um marco de inflexão que também fez com que ele caminhasse por essa jornada nova dele. Chama Mo Gaudat. Se vocês procurarem por One Billion Happy na internet, vocês vão encontrar, e vocês encontram todas essas referências que eu fiz aqui e muito mais. Legal. Vale a pena Muito legal. ter contato com isso. Então, Muito deixa legal. aí também uma dica, porque acho que vale para todo mundo. Tem muito a ver com o que a gente está falando hoje.